Bem, este daqui é o Arduino, na onde a gente está trabalhando. E se nós vermos aqui o código, ele está um código, digamos assim, padrão, né? Tanto para esse... Aqui está escrito Arduino 2, justamente porque, se dermos uma olhada, ó, tá Arduino 2, justamente porque está falando do segundo Arduino que nós colocamos aqui, que foi o Arduino com LED, né, no caso. Então, esse Arduino com LED, esse daqui está com um código padrão, e o primeiro Arduino que nós colocamos, que foi o Arduino com botão, também está com código padrão, que são basicamente os mesmos. Tanto que se a gente simular aqui, ó, nós vamos reparar que iniciando a simulação, esse LED acende sozinho, mesmo eu não tendo clicado em nada, e aqui também, esse LED aqui fica piscando, tá vendo? Mesmo eu não estando clicando em nada. Mas o que nós queremos fazer aqui é que quando eu clique neste botão, tanto essa luzinha aqui quanto o LED acendam, e quando eu soltar o botão, eles apagam. Para isso, nós temos que programar estes Arduinos para que eles façam isso. No caso, este primeiro Arduino aqui com o botão, nós vamos programar em blocos, né, com esta estrutura em blocos, e o segundo Arduino nós vamos programar com a estrutura em alfanumérico. Bem, para começar, vamos programar este Arduino com o botão. Para que a gente faça com que o Arduino reconheça se o botão está sendo apertado ou não, precisamos primeiro criar uma variável para este botão. Então, nós vamos chamar essa variável de botão, né? Uma coisa bastante intuitiva. Então, ó, vamos esquecer esse código padrão aqui, que ele não vai ser útil. Então, ó, nós criamos a variável, então nós vamos definir o botão como sendo... nós vamos definir esse botão a partir da leitura que o programa fará do pino 2. Por que do pino 2? Porque se nós repararmos aqui, o botão está ligado a essa casa 2. Né? Então, por isso 2. Se fosse na casa 3, seria 3 e assim por diante. E aí nós vamos colocar uma condição, então. A condição será, né? Então, nós vamos pegar aqui um se, né? Se, então. E a condição será o seguinte. Vamos pegar uma operação de igualdade para a gente fazer uma comparação. Como é de igualdade, vamos selecionar o sinal de igualdade e vamos fazer o seguinte. Se o nosso botão, né, estiver alto, o que significa esse alto, né? Se ele estiver pressionado, se alguém estiver pressionando ele, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir o LED incorporado como alto, né? O LED aqui, tanto este quanto este pino aqui, este LED, eles vão se acender se o botão estiver ligado. Se não estiver ligado, nós vamos definir o LED incorporado como sendo baixo. Aí você pode pensar, então, pronto, já está pronto o código. Não está. Porque se nós simularmos aqui, nós vamos reparar o seguinte. Vamos ver o que acontece. Ó, repare que este LED aqui, que anteriormente eu tinha mostrado que ele estava acendendo, independentemente se o botão estava sendo pressionado ou não, agora ele não está se acendendo. Porém, este LED aqui está se acendendo independentemente. Mas por quê? Porque não ligamos essa função ainda a ele. Se nós clicarmos aqui, o LED daqui acende. Ou seja, este LED aqui já está conectado com o botão. Né? Tanto que eu clico, solto, ele apaga. Mas o outro não está. E é a ele que nós vamos programar agora, para que ele reconheça o estado desse botão, se ele está sendo pressionado ou não. Bem, agora nós estamos aqui, né? Vamos programar esse segundo Arduino com alfanuméricos. Aqui ele está com aquela
com aquele código padrão que eu tinha mostrado anteriormente, estruturado em blocos. Mas como nós queremos alfanumérico, nós viemos aqui nesse drop-down e selecionamos texto. Ele vai mostrar essa mensagem falando com você que uma vez que você muda de bloco para texto, você vai perder todas as possíveis alterações que você já fez em bloco. Então, suponhamos que nós tivéssemos feito alguma alteração nesse código em bloco, ao mudarmos para texto, essas alterações seriam perdidas. Mas como a gente não alterou nada, isso não vai fazer a diferença. Então, clicamos em continuar. Aí ele abre aqui o código em alfanumérico. Você repara aqui que aquela mesma estrutura em bloco, ela está aqui, porém agora em alfanumérico. E como é que nós vamos alterar isso? Não vamos jogar isso aqui fora, o que está escrito aqui, porque vai ser útil. Né? Então ele está mostrando aqui nessa primeira linha aqui, né, que o terminal 13, que é onde o LED está ligado aqui, é onde acontece o output, é onde acontece a saída, né? E isso vai continuar sendo assim, porque o LED continua conectado à porta 13. Porém, nós vamos inserir agora um terminal de entrada, que vai ser a casa 2 aqui. Por que a casa 2? A mesma coisa como foi no bloco, né? Porque o botão que nós estamos utilizando, ele está ligado à casa 2. Portanto, aqui, ó, nós vamos colocar pin mode 2 input. Né, que é onde vai acontecer a entrada de informações, a entrada de energia, a entrada de dados, enfim, né? Beleza. Mas, assim, uma coisa aqui que nós não podemos esquecer, como assim lá no bloco nós tivemos que criar uma variável para o botão, de maneira que o programa reconhecesse o que está acontecendo nesse botão, aqui é a mesma coisa. Então, antes de tudo, nós precisamos criar a variável botão. Vamos definir um valor inicial para ela como sendo 0. Aí, uma vez que nós definimos a variável botão e fizemos as configurações iniciais, né, definindo que é no terminal 2 que acontece a entrada e no terminal 13 que acontece a saída, nós vamos para o loop. Né? Ou seja, essa questão de eu apertar o botão e o LED acender e eu soltar o botão e o LED apagar, ele vai acontecer em loop. Até que vamos supor, se eu estou clicando no botão, aí ele vai conferir, ó, o botão está apertado, então vamos acender. Aí ele vai conferir, a pessoa já soltou o botão? Se tiver soltado, ele apaga. Se não tiver soltado, ele continua aceso. Então, isso vai ficar num ciclo. Para isso, nós precisamos, primeiro, falar para o programa aonde é que ele vai descobrir se o botão está sendo apertado ou não. Bem, como o nosso botão, nós já vimos aqui que ele está ligado na casa 2, então nós vamos falar para o programa o seguinte, olha, leia, né, digital read, leia o terminal 2. Vê lá se está alto ou se está baixo. Como nós vimos, né, alto define que o botão está sendo pressionado e baixo define que o botão já foi solto. Então, falei com ele, ó, lê lá no terminal 2. Aí, nós vamos colocar uma condição, ou seja, if. Se o botão, se você olhar lá e o botão estiver pressionado, se o botão estiver alto, se o botão estiver high, então, vamos abrir aqui uma chave, então você vai definir o terminal 13, que é o terminal de saída, como sendo alto, como sendo ligado. Ou seja, se você leu e está alto, então ligue o LED. Se não, né, se não tiver alto, se o botão não estiver mais sendo pressionado, nós vamos tirar este delay aqui, que não vai ser útil. Se o botão não estiver sendo pressionado, você desliga o LED. Vamos tirar novamente esse delay. Aqui, e vamos fechar as chaves, para não dar nenhum problema. Assim. Então, isso daqui vai acontecer em loop. Ele vai estar sempre fazendo essas conferências. Ele vai lá no terminal 2. Tá alto? Então ele liga o LED. Aí ele olha de novo. Tá alto ainda? Aí ele não desliga, ele continua ligado. Mas se porventura em algum momento ele olhar e não estiver mais sendo pressionado, ele vai desligar.
Agora sim, nós podemos ter plena certeza de que o LED aqui só vai se acender se eu estiver pressionando o botão, assim como esse já estava assim. Então vamos dar uma olhada, ó. Ó, repare que a simulação iniciou e o LED aqui não acendeu e nem esse daqui. Mas por quê? Porque eu não pressionei o botão. Agora, uma vez que eu pressione, repara, o LED aqui acendeu e o LED aqui também acendeu. Soltei, apagou. Então é aquela questão, ele conferiu lá o terminal 2. Tá pressionado? Tá ligado? Então eu vou ligar o LED. Soltei, não tá mais pressionado, não tá mais ligado, eu desligo o LED. Então, é bastante intuitivo essa programação e não é tão difícil, né? Até porque aqui é um esquema simples, não é um esquema complexo, mas você pode ver que o que está escrito aqui está estruturado em blocos da mesma forma, é só uma outra maneira de mostrar os dados. Tanto que, se nós viermos aqui ó, e selecionarmos bloco mais texto, não vamos poder ir para lá porque, infelizmente, acabamos perdendo a informação. Mas caso você queira, você pode, aqui é por isso que esse site é muito bom, porque aqui você pode programar lado a lado o bloco com o texto e assim você ir aprendendo de uma maneira simples a programar um Arduino.